Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, dia 26 de janeiro, esse é o último vídeo do dia. Se você percebeu, eu coloco o hashtag e o número do vídeo para que você possa se situar. O vídeo de número 5 costuma ser um resumão, um tanto quanto até maior, da maioria das coisas que aconteceram durante o dia, tá? E a gente já vai começar trazendo tudo isso para você, para tentar fazer o vídeo o mais breve e sucinto para que você fique bem informado, tá bom? Se não é inscrito, lembra de se inscrever, tá bom? Bora começar falando de Pacheco e Lula. O que era óbvio já foi simplesmente oficializado. O PT acabou de anunciar agora o apoio à reeleição do Rodrigo Pacheco à frente do Senado. E a reeleição do Rodrigo Pacheco ela está sendo tratada como um terceiro turno, porque ela vai ser um divisor de águas em relação ao tratamento que o Congresso dará a Lula e ao próprio STF. Se Rogério Marinho, que agora já tem o apoio do PL, do Republicanos e do PP, está ganhando força, deu corpo à eleição de Rogério Marinho. E se Rogério Marinho ganha, Lula e STF terão uma vida dura contra o Senado ou em relação ao Senado. Porque o presidente do STF é o responsável por abrir impeachment dos ministros do STF. E lembrando que ele tem uma grande influência em relação a Lira. Lembra que são duas casas que não destoam, Lira e Pacheco, ou Lira e Rogério Marinho. Será o que vai sair de tudo isso, tá? Então, o PT simplesmente anunciou agora, só formalizou, mas Pacheco é Lula e Lula é Pacheco, assim como diz o próprio Gustavo Gaia. Vamos falar aqui da direita, do Kim Kataguiri e da União. Eu já fiz algumas críticas e agora eu vou repetir. Agora, acabou a narrativa, acabou a campanha política e agora é fazer com que o Brasil vá para frente. E está na hora de parar todas essas briguinhas bobas que a direita tinha, porque a esquerda é unida e o resultado disso vocês estão vendo. E agora, o Kim Kataguiri, que é do MBL, ele tomou uma decisão interessante. Ele fez uma denúncia contra o Lula no próprio Ministério da Verdade que o Lula está criando. Ou seja, lá na SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, que tem um gabinete só para receber denúncias de fake news, Kim Kataguiri fez uma denúncia contra o Lula, porque ele disse que o que Temer fez foi um golpe. Só que deixa eu te explicar uma coisa. O STF participou e nós já temos coisa julgada. O Congresso, na vontade popular, porque eles representam a vontade do povo, votaram. Então não cabe em qualquer instância, em qualquer âmbito, discussão sobre aquilo foi golpe ou não. Aquilo foi democrático que as instituições definiram. Ou será que eles querem abrir precedentes para que as pessoas questionem as instituições? Estão mandando prender quem questiona a instituição agora, né? Será que alguns podem e outros não? Onde fica o princípio da igualdade? E Kim Kataguiri fez mais, e eu bato palma para Kim Kataguiri, por mais que você não goste disso. Kim Kataguiri acionou a PGR, a Procuradoria-Geral da República, para que ela inicie uma investigação contra Lula sobre as fake news faladas acerca do golpe e mande uma ação para o STF. E aí, o que Alexandre de Moraes vai definir? Afinal, se ele fala que Temer é golpista, via de regra, Alexandre de Moraes é ilegítimo, porque Temer foi quem colocou Alexandre de Moraes no STF. Então, Kim Kataguiri tem meu apoio. Ações boas que são para trazer a normalidade ao Estado Democrático de Direito, tem meu apoio, tá? E está na hora da direita parar de bobeira e começar a se unir. No último vídeo que eu trouxe para vocês agora, eu avisei que o Jean Paul Prats, tá? Jean Paul Prats, lá do Rio Grande do Norte, senador, ele foi nomeado e aceito como diretor da Petrobras. E as críticas são o fato dele ser um político na gestão de um estatal. A gente já passou por isso.
É igual aquele marido corno que quer voltar com a mulher que traía ele. A gente já passou pelo resultado de ter políticos à frente das estatais. E o que acontece? O UOL Economia traz a matéria, as ações da Petrobras despencaram depois que Jean Paul Prats assumiu a presidência da Petrobras. Ou seja, é mais do mesmo que a gente vê no governo Lula. Vamos falar agora de Michele Bolsonaro e PL. De novo vai ter crítica, eu sei que eu vou receber crítica aqui. O PL tem planos para Michele Bolsonaro e eu já tinha anunciado isso. Tanto é que o PL está pagando um salário para Michele Bolsonaro para ela concorrer nas eleições de 2026. Mas a expectativa inicial é que ela concorra ou a presidente ou a uma cadeira do Senado. A minha opinião política sobre isso, não deveria concorrer de forma alguma à cadeira de presidente. A Senado, eu concordo. Tem grande chance de vitória. Mas para a cadeira presidencial, ali precisa de pessoas que sabem a regra do jogo político e tem esse jogo de cintura e diálogo. Eu garanto para vocês o nome que eu vejo hoje com maior força, Tarcísio de Freitas ou Zema. Mas podem surgir outros nomes. Agora, pensa comigo, uma chapa com Tarcísio, presidente, e Zema, vice. Os dois maiores estados da federação. Será que sobra chance para o PT ou para a esquerda? Acredito que não. Coloca aí se você concorda comigo ou discorda. É assim que a democracia funciona e é assim que eu gosto de ser. Então, coloca no comentário o que você acha. Vamos falar agora de Alexandre de Moraes. Olha só. Mais uma plataforma, que é o Rumble, tá? Quase não é utilizada aqui no Brasil, mas está começando a ganhar força. E o garoto propaganda é o próprio Monark, depois que ele foi excluído do YouTube. O Rumble ignorou o Alexandre de Moraes e manteve o canal de Monark, tá? Então, uma grande possibilidade que aconteça é do Alexandre de Moraes manter uma multa ou aplicar uma multa contra o Rumble. Mas o Rumble continua com o canal do Monark, ou seja, quebrando a hegemonia e a força do Alexandre de Moraes, e assim como fez o Telegram. Bora falar agora de uma decisão estritamente polêmica, e eu vou te explicar por quê. Trazer o Marcola lá do norte do país, de um presídio federal, para Brasília. Por quê? Marcola é um dos integrantes do PCC. Olha essa matéria do UOL. O próprio UOL já começa a tecer críticas. Com Marcola, o Minho, o presídio do Distrito Federal volta a abrigar a nata do crime em São Paulo. O que está acontecendo? A nata do crime paulista do PCC hoje está no Distrito Federal. O argumento, assim, em 15 dias o Dino já conseguiu constatar isso. Talvez Marcola pudesse estar querendo fugir e trouxe ele para próximo dos companheiros. Tem até um meme circulando que o pessoal quer saber qual o ministério que o Marcola vai assumir. Mas isso é um meme que está circulando. Mas a grande questão que eu quero que você entenda aqui é: gente, o Moro, enquanto ministro da Justiça, mandou Marcola para longe para dificultar a logística do crime organizado. E diga-se de passagem, Moro, quando ministro da Justiça, fez um trabalho excepcional, reduziu a criminalidade e a gente sabe que teve apreensões históricas no tráfico de drogas. Agora, Dino, com um pouco mais de 15 dias, ele já definiu que tinha risco do Marcola e traz ele para o lugar que ele sempre quis estar. Algo está errado. Algo está errado. Mas não sou eu que estou falando, não. Adivinha quem é que não gostou nem um pouquinho? A atual governadora do Distrito Federal, a Celina Leão. Ela falou que a transferência do Marcola para o Distrito Federal não agrada, vai demandar mais efetivo das Forças Armadas, vai demandar mais efetivo da Polícia Militar, vai demandar mais custos, porque vai ter que ter uma segurança redobrada. Ou seja, isso só causou prejuízo e não ajudou em nada. E a própria Celina Leão não gostou. Mas, por enquanto, ainda há, lembro você,
uma intervenção federal lá no Distrito Federal determinada por Lula, tá? Mas é um tanto quanto estranho o Marcola ser mexido agora, né? Pelo Flávio Dino. Alguma coisa não agradou. E lembrando a vocês que uma das críticas que rolaram, inclusive o Alexandre de Moraes mandou tirar circulações, era que vinculavam o PT ao PCC, lembra disso? Foi retirado com base nas fake news. Então, as críticas voltaram agora muito ao Flávio Dino por essa decisão de Marcola. Vou trazer uma matéria agora para vocês do Metrópolis, tá? Igor Gadelha. Bolsonaro se recusa a receber políticos aliados nos Estados Unidos. Os parlamentares bolsonaristas pretendiam visitar o ex-presidente nos Estados Unidos, mas Bolsonaro não aceitou encontrar os aliados. Foi a Bia Kicis, tá? Foi a Carla Zambelli também. Na verdade, tem duas teorias aqui, não passam de teorias, porque Bolsonaro não informou o porquê. Uma delas, Bolsonaro realmente não quer se vincular e ele quer estar apartado agora, porque está tendo muitas investigações, muitas investidas contra o Bolsonaro, e ele realmente resolveu até poupar esses parlamentares, inclusive o Ratinho Júnior também, poupar esses parlamentares, esses nomes, esses grandes nomes políticos. Outra, o próprio Bolsonaro não quis se vincular a eles. Falou, olha, e um dos grandes motivos é a Carla Zambelli, tá? Que circula aí informações de que a Carla Zambelli está uma pessoa não grata por Bolsonaro devido àquele fato. Inclusive, a Carla Zambelli está respondendo por um processo agora, perdeu o porte e a posse de arma e já tem um processo de cassação de mandato da Carla Zambelli por causa daquela questão da arma, que ela saiu correndo atrás de uma pessoa bem nos dias da eleição. E Bolsonaro joga a pecha sobre Carla Zambelli, responsabilizando-a pela derrota nas urnas, tá, pessoal? Então, esse é um grande problema enfrentado aí por Bolsonaro. Vamos falar de Lula e da lua de mel que está acabando. Um analista da CNN está temendo novos calotes de países ao governo Lula. Nenhum economista sério está chancelando essa ideia estapafúrdia de Lula liberar recursos brasileiros para financiar gasoduto em outros países. Afinal, nós temos os nossos próprios problemas. E um editorial hoje da CNN, eu achei extremamente interessante. Tá? Um economista que estava lá falando, dando o seu parecer, ele falou que o Brasil está tentando salvar a Argentina, Venezuela e Cuba. Só que esse é o abraço da morte. É quando uma pessoa está afogando, o Brasil vai nadar até a Venezuela para abraçar ela para tentar salvar. Mas os dois vão se afundar juntos. É esse o resultado que a gente vê. E aí, a gente vê que a matéria do Igor Gadelha, que dizia que Lula é previsível, faz sentido. Tá? Vamos lá. Mais matéria chegando para vocês agora. O Estado de Minas Gerais. Golpistas? Interrogação. Os ministros de Lula que votaram a favor do impeachment de Dilma. A grande questão, vários ministros do Lula foram a favor do impeachment de Dilma. Eu estou falando da Tebet, eu estou falando do André de Paula, eu estou falando do Juscelino Filho. Agora, nós não podemos esquecer do STF. Nós não podemos esquecer do Renan Calheiros. E nós não podemos esquecer da maioria da Câmara dos Deputados que votou contra Dilma. Como que Lula vai encarar essa quantidade de golpistas, inclusive dentro do seu próprio governo? É absurdo, né? Não deixa de ser. Então, Lula hoje mostra que, para quem criticava tanto a língua do Bolsonaro, talvez está com a língua ainda mais frouxa do que a do Bolsonaro, né? E está incomodando tanto os aliados quanto a oposição. A oposição já incomodava, né? Essa matéria eu achei importante. É do Band Jornalismo, da Band News, tá? Investigação.
Um relatório aponta o aumento repentino de acampados no QG do Exército de Brasília. Eu, como advogado, eu trago uma tese. E é uma tese jurídica. Vamos lá. As pessoas que estavam de frente ao acampamento do Exército, por mais de 60 dias, não cometeram qualquer ato de violência. E aqui, uma investigação do próprio Capelli, que é o interventor nomeado por Lula, percebeu que nos dias das ações do dia 8, os QGs aumentaram, ou seja, não eram pessoas do acampamento. E por que essas pessoas foram presas? Isso aqui é mais uma prova, é onde eu te digo, eu como democrata, eu vou defender até o final o devido processo legal. Depois desse tipo de investigação, depois de encontrar os nomes, aí sim, porque uma coisa eu lhe garanto, tem pessoas que foram presas de frente ao acampamento do Exército que não tem nada a ver com os atos de invasão que aconteceram. E agora, chega aqui para vocês, os acampamentos tiveram um aumento repentino. Pois é, talvez se tivesse um pouco mais de amor ao Estado democrático de direito, ao devido processo legal, teria feito a averiguação e prendido todos aqueles que realmente participaram dos atos. O que não falta é vídeo, o que não falta é prova, o que não falta é gente para investigar através da PF. É assim que tudo tem que ser. Depois de investigação, as duras penas da lei vêm. Mas antes disso, não é investigação, não é perseguição. Não tem outra questão. Tá? Vamos lá, mais coisas. Pleno News, tá? Após duras críticas, Moraes libera as redes sociais de Nicolas, tá? Decisão foi em razão do mesmo critério utilizado para o senador eleito Alan Rick. Tá. A tese é que, porque se foi liberado para o Alan Rick, o Nicolas Ferreira também tinha direito. Mas existem outros que não foram liberados ainda. Outra tese que se tem é o fato de que, com as falas de Lula, colocou o Alexandre de Moraes numa saia justa. Porque o Kim Kataguiri denunciou Lula na PGR por ter atentado contra as instituições democráticas. O deputado Sanderson, do Rio Grande do Sul, fez o pedido de impeachment ao Lira porque Lula simplesmente atentou contra as instituições democráticas e chamou todo mundo que foi eleito, inclusive o STF, de golpista. E aí, se Moraes não pune, fica nítido e escancarado aqui a falta da isonomia, da imparcialidade. Então, uma das teses é que Moraes se sentiu acuado pelas falas de Lula. E agora vamos mais além. PSDB é o partido do Temer. O PSDB reagiu às falas de Lula sobre golpe, fez uma manifestação contra Lula nas suas redes sociais. Me poupe, PSDB. Chamou o seu presidente de golpista. Chamou um monte de gente de golpista. PSDB, por que não fazer uma denúncia como ofendido junto ao PGR, junto ao STF, dentro do inquérito das fake news? Acho que seria bom, não seria? Acho que seria o prudente. Ou, afinal, não é o Estado democrático de direito que se visa preservar aqui? Seria complicado. Vamos lá. Vou trazer ainda sobre esse tema, que é o que está tendo uma maior repercussão, uma fala do Eduardo Ribeiro, do Partido Novo. Lula criou a Procuradoria da Defesa da Democracia, que vai combater a desinformação sobre políticas públicas. Dá uma olhada na quantidade de crítica, tá? Ou seja, vai censurar. Já foi entregue o projeto. E o restante do pacote da democracia vai ser entregue em fevereiro. Tudo que um governo que tem medidas questionáveis sempre quis. Esse órgão, o que Eduardo fala, esse órgão nem deveria existir num país livre, mas decidi compilar as principais fake news de 2023, caso a AGU não saiba por onde começar. Então, vamos lá. As principais fake news para a AGU já começar a fiscalizar.
o empréstimo sem risco do BNDES. O sem risco é uma fake news gigantesca, porque qualquer economista sério sabe que a Argentina não tem condições de pagar. A Secom publicou essa mentira deslavada para tentar segurar as críticas sobre o financiamento do gasoduto na Argentina. Não existe, em lugar nenhum, empréstimo sem risco. A verdade é que o risco, nesse caso, fica só para o povo brasileiro. Então, a primeira fake news para a AGU investigar, da própria Secom, que também tem uma secretaria para investigação de fake news. Segunda, impeachment é golpe. A Secom lançou a narrativa num documento oficial. Dias depois, o próprio Lula fez o mesmo em evento público. Mas o impeachment da Dilma foi legítimo, passou pelo rito constitucional no Congresso e no STF. Lula mentiu e insultou as nossas instituições. Líder do Novo falando isso. Terceiro, não pode corrigir a tabela do imposto de renda. Isso aqui eu, como tributarista, eu trago para você. Haddad mentiu ao dizer que o governo não poderia corrigir a faixa de isenção do imposto de renda ainda este ano. Mentiu na cara dura, uma fake news foi espalhada. Tá? Falou que era com base no princípio da anualidade. O princípio da anualidade não é aplicado para isentar e só para criar. Ele protege o contribuinte e não o Estado. Tá? Foi desmentido por tributaristas, eu um deles. Se houvesse vontade política, a tabela poderia ser corrigida agora mesmo. Mas iludir é muito mais fácil. Tem mais coisa. 4. Previdência não é deficitária. Também mais uma grande, um terraplanismo aí, dizer que não existe o déficit da Previdência. Ele existe, tá? É deficitária e muito. A expectativa é de um rombo de 267 bilhões no regime geral só para esse ano. 5. 120 milhões de pessoas passando fome. Marina Silva cometeu essa gafe monumental em Davos e corrigiu o próprio número um dia depois. Mas a desinformação já tinha rodado o mundo. Lula, por sua vez, já declarou que inventava números mesmo e se orgulhava disso. E o próprio Lula desmentiu a Marina Silva, porque ele falou que a fome acabou no Brasil. Mais uma fake news que a gente constata. Se a tal procuradoria não agir em casos como estes, e é muito pouco provável que o faça, ela vai servir apenas com um propósito: perseguir adversários políticos. E é esse o governo que veio para salvar a nossa democracia? Acho que não precisa nem falar mais nada, né? Mais fácil que isso, só se desenhar, né? Pois é, pessoal, foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou até o final, coloca no comentário que ficou até o final. A gente tem muita coisa ainda para trazer para vocês ainda, tá? Mas as matérias que não foram ditas hoje, e tinha, tá? Olha só, companhia enrolada de Lula. Um deputado investigado por ganhar apartamento de lobista está acompanhando o presidente dentro da comitiva em Buenos Aires. Acusado, investigado, tá? Tem mais coisa aqui que a gente separou para vocês aqui, ó. Os clientes estão enfrentando fila do preço da gasolina antes da alta. Vai subir o preço, 7%. Reale Júnior, que é um dos maiores juristas do Brasil, questionou Lula sobre o impeachment de Dilma. Ele, que apoiou Lula, falou que Lula não teve caráter ao dizer isso. Enfim, e lembrando que Reale Júnior foi quem impetrou o pedido de impeachment, um dos maiores advogados do Brasil. Enfim, se eu for trazer tudo isso aqui para vocês, o vídeo passa de 1 hora. Eu não vou fazer isso não. Amanhã, às 9 horas, eu volto trazendo mais informações para vocês, fazendo uma parada de tudo que está acontecendo. Combinado? Tamo junto? Obrigado por tudo. Sua crítica é importante, seu elogio é importante. Você é parte integrante desse canal. Então é você que vai me ajudar a fazê-lo crescer, tá? Espero que você tenha uma boa noite. Até amanhã, sexta-feira, eu estou te esperando para a gente começar o nosso bate-papo logo pela manhã, às 9 horas da manhã. Um beijo e até amanhã.